Longe, muito longe do calor familiar do nosso Sol, vagueia um mundo de mistério e silêncio. Um gigante gelado, banhado em uma luz azul esverdeada fantasmagórica. Este é Urano, o sétimo planeta a contar do Sol. Um vizinho tão distante que, por milênios, sua existência foi um segredo guardado pelo cosmos. Ele não brilha como Vênus, nem ostenta a cor vermelha de Marte. Urano é discreto, um ponto de luz fraco no céu noturno, facilmente confundido com uma estrela qualquer. Mas por trás dessa aparência humilde, esconde-se um dos mundos mais estranhos e extremos do nosso sistema solar. Um lugar onde as estações duram décadas e o próprio planeta gira deitado, como se tivesse sido derrubado por uma força cósmica colossal em um passado remoto e violento. Imagine um mundo tão grande que poderia engolir a Terra mais de 60 vezes. Agora, imagine esse mundo inclinado em um ângulo de quase 98 graus. Enquanto os outros planetas giram como peões, Urano rola como uma bola pelo seu caminho ao redor do Sol. Essa inclinação bizarra tem consequências dramáticas. Significa que, durante seu longo ano de 84 anos terrestres, cada um de seus polos enfrenta 42 anos de luz solar contínua, seguidos por 42 anos de escuridão total. É uma dança celestial única, um espetáculo de extremos que desafia nossa compreensão sobre como os planetas se formam e evoluem. Urano não é apenas um planeta, é uma cena de crime cósmica, um quebra-cabeça que os astrônomos ainda estão tentando montar. O que causa essa inclinação tão radical? A teoria mais aceita sugere uma catástrofe de proporções épicas. Bilhões de anos atrás, durante a formação caótica do Sistema Solar, um protoplaneta do tamanho da Terra pode ter colidido violentamente com o jovem Urano. O impacto foi tão poderoso que literalmente o derrubou de lado, alterando para sempre sua rotação e definindo seu destino como o gigante inclinado. Essa colisão pode também explicar por que Urano irradia tão pouco calor de seu interior, ao contrário de outros gigantes gasosos como Júpiter e Saturno. É como se o impacto tivesse dissipado grande parte de sua energia primordial, deixando para trás um mundo frio, silencioso e profundamente enigmático. Nossa jornada até este mundo distante está apenas começando. Urano nos convida a questionar o que sabemos sobre o universo. Ele nos mostra que o Sistema Solar é um lugar muito mais diverso e estranho do que poderíamos imaginar, olhando apenas para nossos vizinhos mais próximos. É um lembrete de que, mesmo em nossa própria vizinhança cósmica, existem segredos gelados esperando para serem revelados. A história de Urano é uma história de acidentes cósmicos, temperaturas congelantes e uma beleza serena e misteriosa. Prepare-se para mergulhar nas profundezas de suas nuvens de metano e descobrir os segredos guardados por este gigante azul esverdeado nos confins do nosso sistema planetário. Por milhares de anos, a humanidade olhou para o céu e viu apenas 6 planetas, incluindo a Terra. O sistema solar parecia completo, um relógio cósmico com peças bem definidas. Tudo mudou na noite de 13 de março de 1781. O astrônomo britânico William Herschel estava em seu jardim, usando um telescópio que ele mesmo construiu, mapeando as estrelas. Ele não estava procurando por um novo planeta. Seu objetivo era muito mais modesto. No entanto, ele notou um objeto peculiar na constelação de Gêmeos. Não era um ponto nítido como uma estrela. Parecia ser um pequeno disco. Herschel observou-o por várias noites e percebeu que ele se movia em relação às estrelas de fundo.
Sua primeira suspeita foi de que se tratava de um cometa. A notícia do cometa de Herschel se espalhou pela comunidade astronômica europeia. Matemáticos e astrônomos começaram a calcular sua órbita. Foi então que a verdadeira natureza do objeto foi revelada. A trajetória não era a de um cometa alongado, mas sim uma órbita quase circular, muito além de Saturno. Não era um cometa, era um planeta. Pela primeira vez na história registrada, um ser humano havia descoberto um novo planeta em nosso sistema solar. A descoberta dobrou o tamanho conhecido do nosso sistema planetário da noite para o dia. O universo, de repente, tornou-se um lugar muito maior e mais misterioso. A escolha do nome foi um debate, mas a tradição de usar a mitologia greco-romana prevaleceu. O novo mundo foi batizado de Urano, em homenagem ao deus grego do céu. Então, o que dá a Urano sua cor hipnotizante, um azul esverdeado pálido e uniforme? A resposta está em sua atmosfera densa. Urano é um gigante de gelo, composto principalmente por hidrogênio e hélio, como Júpiter e Saturno. No entanto, o que o diferencia é a maior proporção de gelos, compostos como água, amônia e, crucialmente, metano. A luz do Sol, ao penetrar nas camadas superiores da atmosfera de Urano, interage com o gás metano. O metano é muito bom em absorver as partes vermelha e laranja do espectro de luz, mas reflete as partes azul e verde. O resultado é a cor ciano-serena que vemos em imagens do planeta. É a mesma física que torna o nosso céu azul, mas com um ingrediente diferente. Visto de longe, Urano parece uma esfera quase sem características, uma bola de bilhar azul celeste. Sua atmosfera parece calma em comparação com as faixas turbulentas de Júpiter ou as tempestades de Saturno. Mas essa tranquilidade é uma ilusão. A atmosfera de Urano é uma das mais frias do Sistema Solar, com temperaturas que podem cair para menos 224 graus Celsius. É um frio tão extremo que o metano se condensa em nuvens de cristais de gelo, semelhantes às nuvens de água na Terra. Essas nuvens de metano, localizadas nas camadas mais profundas da atmosfera, contribuem para a aparência suave e nebulosa do planeta, escondendo a atividade violenta que ocorre por baixo. Se pudéssemos mergulhar sob o topo sereno das nuvens de Urano, encontraríamos um mundo de clima extremo e fenômenos que desafiam a imaginação. A aparente calma do planeta é enganosa. Embora não tenha as listras coloridas proeminentes de Júpiter, Urano é varrido por alguns dos ventos mais rápidos do Sistema Solar. Essas correntes de ar podem atingir velocidades de até 900 km por hora, quase a velocidade do som. Imagine ventos tão poderosos que circundam o planeta em questão de horas, criando sistemas climáticos gigantescos. Esses ventos sopram principalmente de leste para oeste, na direção oposta à rotação do planeta, um padrão que ainda intriga os cientistas planetários. À medida que descemos mais fundo na atmosfera, a pressão e a temperatura aumentam drasticamente. A cerca de 8.000 quilômetros abaixo do topo das nuvens, as condições se tornam verdadeiramente exóticas. Os cientistas acreditam que, a essa profundidade, a pressão é tão imensa, milhões de vezes a pressão atmosférica da Terra, que pode quebrar as moléculas de metano. O metano é composto de carbono e hidrogênio. Sob essa pressão esmagadora, os átomos de carbono são forçados a se unir, formando cristais. Em outras palavras, os cientistas teorizam que, nas profundezas de Urano, chove diamantes. Essas gemas cósmicas, talvez maiores do que um ser humano, afundariam lentamente através do manto denso e líquido do planeta. Essa atmosfera dinâmica também gera tempestades, embora sejam mais difíceis de ver do que as de outros gigantes gasosos. Usando telescópios avançados como o Hubble, os astrônomos conseguiram detectar enormes sistemas de tempestades em Urano, alguns tão grandes quanto continentes na Terra. Essas tempestades aparecem como manchas brilhantes nas imagens, indicando áreas de atividade convectiva, onde o gás está subindo das profundezas mais quentes.
Em 2014, os astrônomos observaram uma série de tempestades incrivelmente brilhantes, comparáveis às maiores já vistas em outros planetas. Isso sugere que a atmosfera de Urano, apesar de sua temperatura gelada, é um lugar dinâmico e em constante mudança, especialmente durante as mudanças sazonais que duram décadas. O mistério do clima de Urano é a sua falta de calor interno. Júpiter, Saturno e Netuno irradiam mais calor do que recebem do Sol, o que alimenta suas atmosferas turbulentas. Urano, no entanto, mal irradia calor extra. É quase termicamente morto. Isso torna a existência de seus ventos supersônicos e tempestades gigantescas um verdadeiro quebra-cabeça. O que impulsiona esse clima extremo? Uma possibilidade é que as longas e extremas estações, causadas por sua inclinação única, forneçam a energia necessária, armazenando e liberando calor solar ao longo de décadas. Estudar o clima de Urano é, portanto, um laboratório natural para entender como as atmosferas funcionam sob condições muito diferentes das nossas. Como os outros gigantes gasosos, Urano também possui um sistema de anéis. Mas eles são muito diferentes dos anéis brilhantes e gelados de Saturno. Os anéis de Urano são incrivelmente escuros e estreitos. Descobertos em 1977, quando o planeta passou na frente de uma estrela distante, eles são compostos por partículas tão escuras quanto carvão. Os cientistas acreditam que esses anéis são relativamente jovens, talvez com não mais de 600 milhões de anos. Sua composição escura sugere que eles podem ser os restos de uma pequena lua que foi pulverizada por um impacto ou desfeita pela gravidade do planeta. Ao todo, Urano tem 13 anéis conhecidos, cada um sendo um fio fino de material escuro, um colar sombrio em volta do pescoço do gigante azul. Orbitando além desses anéis escuros, está uma família de 27 luas conhecidas, cada uma um mundo gelado com sua própria história. Elas não recebem nomes de figuras mitológicas romanas, mas sim de personagens das obras de William Shakespeare e Alexander Pope. As 5 maiores luas são Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon. São mundos feitos de uma mistura de rocha e gelo, com superfícies antigas e cheias de crateras que contam histórias de um passado violento no sistema solar exterior. Suas superfícies escuras sugerem uma composição rica em compostos de carbono, congelados a temperaturas terrivelmente baixas. Cada lua é um arquivo histórico, preservando evidências da formação e evolução do sistema de Urano. De todas as luas, Miranda é talvez a mais fascinante e bizarra. Sua superfície é uma colcha de retalhos caótica de terrenos diferentes, como se a Lua tivesse sido quebrada em pedaços e depois montada novamente de forma desajeitada. Ela apresenta cânions que são até 12 vezes mais profundos que o Grand Canyon, planícies sulcadas e penhascos gigantescos. Uma característica notável é o Verona Rupes, um penhasco de gelo que se estima ter até 20 quilômetros de altura, o mais alto conhecido no sistema solar. Se você pulasse do topo, levaria mais de 10 minutos para chegar ao fundo devido à baixa gravidade de Miranda. A aparência fragmentada de Miranda sugere que ela pode ter sido destruída por um impacto catastrófico no passado e depois se reagrupou gravitacionalmente. As outras luas também guardam seus próprios segredos. Ariel parece ter a superfície mais jovem, com menos crateras e sinais de atividade geológica passada. Possivelmente criovulcanismo, onde lava de água gelada e amônia fluiu para a superfície. Umbriel, em contraste, é escura e fortemente craterizada, parecendo geologicamente inativa por bilhões de anos. Titânia e Oberon, as maiores luas, mostram evidências de falhas tectônicas que fraturaram suas crostas geladas. Os cientistas suspeitam que algumas dessas luas maiores possam ter oceanos de água líquida sob suas superfícies geladas,
aquecidos pelo decaimento radioativo em seus núcleos rochosos. Se existirem, esses oceanos subsuperficiais seriam alvos fascinantes na busca por vida fora da Terra. Até hoje, apenas uma espaçonave visitou Urano. Em janeiro de 1986, a sonda Voyager 2 da NASA fez um sobrevoo histórico pelo sistema uraniano, nos dando nosso primeiro e único olhar de perto sobre o gigante de gelo. Lançada em 1977, a Voyager 2 aproveitou um alinhamento planetário raro que ocorre uma vez a cada 175 anos para visitar Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Durante sua breve passagem por Urano, que durou apenas algumas horas, a sonda fez descobertas revolucionárias. Ela fotografou o planeta e suas 5 maiores luas conhecidas na época, descobriu 10 novas luas e 2 novos anéis, e mediu o campo magnético bizarro e inclinado do planeta. Quase tudo o que sabemos sobre Urano em detalhes vem desses dados preciosos. O encontro da Voyager 2 revelou um campo magnético tão estranho quanto o próprio planeta. O campo não se origina do centro geométrico de Urano e está inclinado em impressionantes 59 graus em relação ao eixo de rotação do planeta. É como se o polo norte magnético da Terra estivesse localizado na Flórida. Essa configuração bizarra faz com que a magnetosfera de Urano oscile descontroladamente à medida que o planeta gira, criando uma cauda magnética em forma de saca-rolhas atrás dele. As medições da Voyager 2 nos deram um vislumbre de um ambiente magnético diferente de qualquer outro no sistema solar, um quebra-cabeça que os físicos ainda tentam resolver completamente, possivelmente ligado à estrutura interna única do planeta. Apesar do sucesso da Voyager 2, seu sobrevoo foi apenas um rápido instantâneo. A sonda só pôde observar o hemisfério sul do planeta, que estava banhado pela luz do Sol na época, deixando o hemisfério norte na escuridão e, em grande parte, inexplorado. Desde então, nossa exploração de Urano tem sido limitada a observações de telescópios na Terra e no espaço, como o Hubble e o telescópio espacial James Webb. Essas ferramentas poderosas nos permitiram monitorar as mudanças sazonais, observar tempestades e estudar a composição atmosférica com mais detalhes. No entanto, para realmente desvendar os mistérios de Urano, precisamos voltar lá. É por isso que a comunidade científica está clamando por uma nova missão. Uma sonda orbital dedicada, chamada de Uranus Orbiter and Probe, é uma das principais prioridades para a exploração planetária nas próximas décadas. Tal missão poderia mapear o planeta inteiro, estudar sua estranha magnetosfera em detalhes e, crucialmente, enviar uma sonda para mergulhar em sua atmosfera, medindo diretamente sua composição, temperatura e ventos. Estudar Urano não é apenas sobre entender um planeta distante, é sobre entender uma classe inteira de planetas, os gigantes de gelo, que agora sabemos serem extremamente comuns em outras estrelas. Urano é o nosso laboratório local para esses mundos distantes. Um lugar que ainda guarda as chaves para compreender a formação e a diversidade dos sistemas planetários em todo o universo. Seus segredos gelados ainda nos esperam.